Bom, valeu, Eric. Então aqui deu Fla-Flu no voto da maioria, deu Corinthians e Ponte no voto da maioria, com a única unanimidade sendo o Corinthians, que é o nosso próximo assunto, com informações da Camila Silva. Olá, pessoal que está acompanhando o Sport TV. O clima está um pouquinho melhor aqui no CT Joaquim Grava, depois que o Corinthians foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil nos pênaltis. Os jogadores um pouquinho mais animados, agora focando no próximo jogo contra o São Paulo. O treino de hoje foi só com os reservas em campo, os titulares novamente treinaram na academia e esse novamente aí foi durante toda a semana, viu? O Carille falou que está tentando preservar os jogadores. Vamos ouvir o que ele disse. A gente é muito exigido, os jogadores fisicamente, emocionalmente, a gente já sabia que ia ser assim. Está na base da conversa, na base de vídeo e muito pouco campo. Não tem como ser. Estamos indo agora para o 7º jogo no mês decisivo, né, com 3 vitórias e 3 empates, com uma eliminação que deixou nós todos chateados pós-jogo. Mas ontem já vi todo mundo de cabeça erguida, a vida segue. Não dá para entrar aqui no CT, fazer um buraco no campo e enfiar a cabeça, não tem como, a gente tem que olhar para frente. Mas está tudo muito legal para esse jogo de domingo. O Corinthians está se preparando para o jogo de volta na semifinal do Campeonato Paulista, que disputa com o São Paulo. Já chega com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. O Carille também falou sobre essa vantagem, da importância dessa vantagem e da importância da torcida que vem apoiando o time. Jogo desse tamanho é uma vantagem enorme. Enorme. Você ir na casa do adversário, fazer 2-0 e trazer para sua casa, ela é enorme. Te dá garantia de classificação? Não. Mas ela é enorme. E a gente tem que saber valorizar isso, fazendo um grande jogo outra vez, marcando o São Paulo lá em cima, iniciar a marcação lá em cima, para mostrar que a gente quer jogo sim. Tá? Mas é uma enorme vantagem, mas isso não garante classificação. O apoio da torcida está muito legal. Muito legal mesmo, declarações e mensagens, achando mesmo que a equipe está muito mais do que todos esperavam, e a torcida comprou a ideia principalmente do jogo contra o Palmeiras, então está muito legal, e vem junto que a gente sabe que com eles perto nós nos tornamos mais fortes. A torcida está apoiando o time mesmo, já comprou mais de 41 mil ingressos para assistir essa partida contra o São Paulo em Itaquera. A bola rola no domingo a partir das 4 da tarde. Camila Silva, aqui do CT Joaquim Grava, para o Sport TV. Obrigado, Camila. Obrigado pelas informações aí do Corinthians. Todas as projeções que a gente tem feito do Corinthians falam da questão dos 2 gols. É difícil o Corinthians fazer 2 gols, é difícil o Corinthians sofrer 2 gols. Eu vimos agora o Campeonato Paulista só em 2 partidas, pelo que lembraram aqui, né? Derrota mesmo só uma, né? Porque a que tomou outro do Mirassol, ele venceu. Agora tem um outro desafio. Qual foi a última vez que o Palmeiras fez 4 gols no jogo? Foi o que ele sofreu. Fez 3, que servem, né, para levar para pênalti. Contra o Mirassol nas semifinais foi 3-0 e 3-1. 3-1 não serve, mas o 3-0 tá bom. Só que a Ponte não é o Mirassol. Não, mas não era Mirassol, não. Desculpa, Novo Horizontino. Novo Horizontino. Você acabou de falar Mirassol, fiquei na cabeça. Fez no Novo Horizontino, na Abelinha. 3-0 e 3-1. 3-0 serve para os pênaltis. 3-0 já leva para pênalti. Eu entendo que o estádio do Palmeiras, para mim, é a arena, a gente comentou já aqui, a que mais impactante para o adversário. Assim, mais pressão. Então a Ponte vai ter muita pressão lá. Acho que até ontem estava 33 mil ingressos. A torcida vai estar lotadinho. Daqui a pouco, mais meia hora de programa, vocês me dão razão, hein? Não. Eu falei que eu acho que o Palmeiras, tanto que eu falei para você que eu acho que o Palmeiras, mas a Ponte Preta tá tão acertadinha, e daí a gente tá falando, que nem você falou do Botafogo já desde o ano passado, e ela tem uma proposta com o Cleison de sair do Potker jogando muita bola. E muda de técnico e muita, exatamente. Então o meio-campo, você vê que o Cajá veio e é reserva. O problema básico, Ademar, vai estar aqui. Ó. Exatamente. Esquecer que tem 3-0 na poupança. Não jogar lá atrás. Aquele negócio de jogar lá atrás, pelo resultado. Se ficar o tempo inteiro, mas ganhamos de 3-0. Não, eles estão vindo, mas já tem gente que ganhou de 3-0. Não. Joga, entra em campo para jogar. E é jogo de praticamente torcida única, porque foram vendidos 800, 900 ingressos para a torcida da Ponte. Então, quer dizer, a torcida do Palmeiras faz barulho, joga com o time mesmo lá. Sabe que esse negócio de cabeça, eu acho que chamou atenção também nesse confronto Corinthians e São Paulo. Terminada a rodada do meio de semana da Copa do Brasil, eu falei assim, gozado. O Corinthians vai entrar com uma vantagem
interessantíssima no fim de semana, mas parece que o impacto dessa rodada de meio de semana na Copa do Brasil vai fazer o São Paulo entrar mais confiante do que o Corinthians. Mas parece que o Corinthians está lidando bem com esse momento de derrota, de eliminação na Copa do Brasil. Não foi derrota, né? Foi empate e eliminação. Eliminação, O discurso é mais pro lado de que demos casco para a garotada do que propriamente do abatimento por causa da eliminação. Você só não pode ignorar que o adversário, o caso do São Paulo, foi eliminado também, mas jogando muito bem. O primeiro tempo do São Paulo, não sei o que o Birner, Losetti acho, mas para mim foi um dos melhores, das melhores exibições do São Paulo sob a direção do Rogério Ceni. Aqueles 45 minutos iniciais, não é? Pelo poder do adversário, fundamentalmente, né? Pelo um time muito bem treinado pelo Mano, pela força do Cruzeiro, é óbvio que foi o melhor jogo do São Paulo, primeiro tempo. Eu achei o segundo tempo bom também. Não, bom, mas assim, o Cruzeiro criou muito mais dificuldade. E o São Paulo soube reagir, soube responder de uma maneira tocando a bola, com paciência. O erro individual do Rodrigo Caio, óbvio que mudou o jogo. Mas o São Paulo vinha fazendo um segundo tempo também bom, equilibrado, sabendo enfrentar o Cruzeiro, junto com a vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, que foi bem no começo do ano, então as coisas ainda não tinham se desenvolvido completamente nem de um lado nem de outro, foi a melhor atuação do São Paulo, sim. Até porque no primeiro tempo o São Paulo conseguiu, porque tinha perna, fazer uma marcação em saída de bola extremamente intensa que nenhum time no mundo consegue fazer durante o jogo inteiro. E eu acho que a grande... Como falou o Losetti, acho que a grande notícia positiva, porque essa marcação em saída de bola eventualmente se acerta, eventualmente se erra. É o time conseguir jogar também de outro jeito, ele se adaptar a circunstâncias diferentes, coisa que ele não tinha conseguido mostrar. É que futebol não é assim, isso que eu vou falar não tem nada a ver com o futebol na prática, mas se o São Paulo tivesse jogado contra o Corinthians, se o São Paulo jogar contra o Corinthians, como fez contra o Cruzeiro, mesmo padrão, e o Corinthians mantiver o nível do jogo contra o Internacional, o São Paulo se classifica em Itaquera. É que na prática são times de características diferentes, Corinthians e Cruzeiro, é outro estádio, é outro jogo, o desgaste do meio de semana foi muito grande, eu não sei exatamente qual time vai sentir mais fisicamente durante o clássico do final de semana, o que aconteceu no meio da semana. O São Paulo correu demais, correu até mais do que o Corinthians, até pela proposta de jogo do Rogério. Eu acho que tá tudo aberto, tá? Como achava também, te comentou aqui antes do São Paulo e Cruzeiro. Agora é óbvio que o Corinthians é favorito, inquestionavelmente, porque ganhou o primeiro jogo por 2-0. E a Ponte é favorita também pelo resultado. Agora, Vitor... E a Ponte já mostrou, só... Diga. Não, eu estava ouvindo vocês falarem antes sobre a Ponte. A Ponte já demonstrou nesse mata-mata que ela mentalmente é muito forte, porque ela tomou o primeiro gol do Santos com 14 minutos de jogo no Pacaembu. Era o resultado que levaria para os pênaltis, mas quando o Santos fez 1-0 cedo, todo mundo imaginou, bom, agora acabou, o Santos conseguiu fazer o primeiro gol, vai desandar, ganhar o jogo tranquilamente, e não aconteceu. Manteve o padrão. Manteve o padrão, manteve o jogo, não se desesperou, levou para os pênaltis, classificou e foi mentalmente muito forte para ir para cima do Palmeiras e do Santos jogando em casa. Então, eu acho que por maior que seja a pressão, e é mesmo grande quando o Palmeiras joga em casa, a Ponte está preparada para enfrentar. Eduardo Batista, técnico do Palmeiras, está falando agora em entrevista coletiva. Vamos com ele.